Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre algumas assertivas. O que seria uma árvore evangélica? É a árvore da vida, do bem e do mal, porque uma iniciação faz o conhecer e o esclarecer, aumentando assim a nossa responsabilidade. Vamos aqui trazer, assim, algumas assertivas espíritas. A doutrina espírita não possui dogmas. O nosso grande inimigo é o fermento farisaico. O reino do puro espírito não entrarão os ignorantes, os indolentes, os ciumentos, os hipócritas, os vaidosos, os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os ladrões, os assassinos, etc. Porque podemos afirmar com a lei e o Cristo tudo, mas contra nada. Todo aquele que levantar-se e retomar o caminho, e isto se refere para quem cair ou até mesmo desviar-se, porque muito merece o pecador, que muito se arrepende, mas isto em obras e não em discursos e aparências. Porque Jesus nos ensinou, ele nunca condenou o pecador, ele condenava sim o pecado. Se pensarmos a lei quando é desprezada, Jesus foi crucificado, é realmente um ato muito vergonhoso para todos nós da humanidade. Ao se fazer discursos, aparências, querer mandar nas consciências, isto sim é fácil. Mas o difícil é darmos dignos frutos através do nosso exemplo. Havemos de ter cuidado, prudência com a falsa ciência, a falsa bondade e etc. Pois fora da divina ordem moral, tudo nos leva ao pranto e ao ranger dos dentes. O que conhecemos do que chamamos de espíritos embrionários, o que seria isso? Podemos explicar que são aqueles que procuram fora, através do artificialismo, aquilo que trazem dentro de si, e só poderão vir a encontrar através das obras decentes em sociedade, para com o próximo. Fato é que ninguém irá se aproximar do reino puro do Espírito sem se afastar do reino do mundo, apesar de que sem usar o mundo, ninguém o fará. Paulo, o grande apóstolo dos gentios de Jesus, dizia: estar no mundo sem ser do mundo. Então, quem estiver à frente de legiões imediatas, comandar o adestramento, o adensamento de energias para a Terra alcançar um mundo sólido habitável, quem comandar também essa Terra com sabedoria e amor, até aqui, deixando assim a divina modelagem ao divino amigo Jesus, convocado a ser mais na direção de mundos e humanidades, tanto do amor, da dedicação, do devotamento pela eternidade, pois somos todos irmãos e todos iremos para lá. E se reconhecermos isso e nos amarmos e servirmos, o que corresponde amar a Deus acima de tudo, porque a hierarquia faz parte na criação em que das leis divinas obteremos mais honrarias e mais dádivas e glórias. Logo, onde quer que haja ainda um processo evolutivo em função, é forçoso haver elevações e modificações de comando em todos os graus da escala. Muitas de profundas modificações
acontecerá assim com a maturidade, sendo então de fácil compreensão. A verdade que livra desconhece os valores religiosos ou sectários e seus demais, por quê? Seus derivados, porque só reconhece obras e o comportamento da sociedade. É todo aquele que a justiça divina vê em secreto. Isso é um alerta para o homem comum. E é de sua importância quando informamos, porque nós nos responsabilizamos. E não é por acaso que fazemos votos com efeitos sobre o próximo dos seus bons ou maus exemplos. E tudo estará sendo anotado. E ao falarmos em justiça divina, é assim: vai e ama o teu próximo. O último profeta é sempre esfolado em nome do penúltimo, porque a verdade que livra continuará a sua obra divinizante. Dentro podemos dizer, dentro de cada um de nós, filho de Deus, custe o que custar, porque assim tem sido. Todo aquele que divide, pouco ou muito, a verdadeira da verdade, que livra, é considerado um hipócrita, porque ele ainda fica dividindo, achando que não é assim, seguindo alguns falsos profetas, indo contra certas leis divinas. E Jesus avisou para sempre que quem bater, abre-se-vos-á. Quem chamar, dar-se-vos-á a resposta. E quem pedir, se-lhe-á dado. Os lugares de pranto e ranger de dentes estão repletos de religiosos, sectários, fanáticos por bíblias, codificações, mensagens mediúnicas, homens, livros, instituições ou estatutos humanos, apresentados assim todos os filhos de Deus. Na codificação e mensagem podemos dizer que são muitos aqueles que rumam para os lugares de prantos e ranger de dentes, porque confiam em suas leituras, deixando de lado as suas decências de condutas, e estarão assim perante a justiça divina. Darmos ouvidos aos falsos profetas, nos deixarmos levar por inverdades, seja por interesse, por comodismo ou até por omissão. Vamos falar da grande hora apocalíptica. Se chegar a hora, através da restauração da doutrina da verdade, de se intensificar a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, também chegará a hora nesse planeta de cada filho de Deus pensar em termos de verdade, de amor e de virtude, a fim de viver em termos de conhecimento, certeza e bondade. Não remetemos a quem quer que seja aos religiosismos, aos sectarismos, antigos ou modernos, mais ou menos fantasiados, mas sim a nossa própria consciência, porque com ela, somente com ela, é que nós vamos nos apresentar perante a justiça divina, a fim de respondermos pelas nossas próprias obras, sejam elas boas ou más. Quanto aos conceitos humanos, podemos dizer que o homem pensa como pode e não como quer. E para pensar melhor, terá que progredir em seus conhecimentos. Vai consegui-lo com dogmas, ranços, ferrugens, religiosismos, sectarismo, fariasismo, etc. Será? Vamos refletir. Sobre o Espiritismo, poderemos dizer que Elias, como Jesus, prometeu que viria
restaurar a doutrina do caminho, da verdade, da vida. O Espiritismo ele é a síntese iniciática total. Não é questão de cientificismos, filosofismos ou religiosismos humanos. Isso tudo terá que mudar muito. Confundir espiritismo fundamental com os conceitos humanos, por mais honestos que eles sejam, é cometer um grande erro. A síntese iniciática total leva à verdade, ao amor e à virtude. Não confundir espiritismo com espíritas é o melhor para evitarmos as dogmatizações, os farisaísmos, fazendo de tudo para não cairmos nesses antigos erros clérigos farisaicos, tais como a criação de grupinhos mandonistas sob os maiores pretextos até sem pretextos. A última palavra ninguém sabe quando será dita sobre a verdade, o amor e a virtude. E isso nós podemos chamar de espiritismo. Realmente, falarmos de Jesus, conhecer a sua vida, as suas obras, os seus exemplos deixados, o Consolador que ele nos deixou quando disse aos discípulos que não os deixariam órfãos, é muito fácil, porque o difícil está nas mudanças que temos que fazer internamente. A nossa tão decantada reforma íntima. Trabalharmos os nossos erros, trabalharmos os nossos defeitos, trabalharmos os nossos vícios, trocando-os por virtudes, que todos nós temos a semente aqui dentro do nosso coração. Mas para isso temos que ter a vontade, o querer. Realmente acreditarmos que somos todos filhos de um só Pai, que Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Logo, não somos maus, apenas somos bons, mas ficamos doentes e nos tornamos maus. Podemos mudar, sim. Trocar o nosso orgulho pela humildade. Trocar a nossa impaciência pela paciência. Deixarmos de julgar, deixarmos de maledicência, deixarmos de preconceitos, deixarmos os vícios que são criados por nós aqui na Terra, lembrando que são momentos efêmeros que passam. E todos os vícios nos levam realmente ao sofrimento, ao desgaste físico, que iremos responder. Essas dores físicas e morais. Mas nosso Pai nos dá inúmeras oportunidades para que possamos reagir, para que possamos ter a oportunidade de mudarmos.
Chico sempre dizia que nós não podemos mudar o nosso passado, mas que devemos viver o nosso presente intensamente para podermos escrever um futuro melhor. Isto é, a nossa renovação interior. Tirarmos esse homem velho e substituirmos pelo homem novo. Pelo homem que estará presente no reino de Deus, que estará reencarnando na Terra, mas já como um planeta de regeneração e não mais de prova e expiação. Vamos refletir sobre isso. O momento em que todo o mundo passa é para isso, para refletirmos o que estamos fazendo conosco mesmo, através do poder, da corrupção, da cobiça, da inveja, pensando só na parte material, quando a nossa parte espiritual é eterna, é imortal. A material, tudo é que fica. Não levamos nada. E a espiritual, ela é eterna. E às vezes, na maioria das vezes, não cuidamos do nosso espírito. Estamos nos deixando levar pela parte material, amontoando fortunas, amontoando preconceitos, amontoando, muitas das vezes, o nosso mando, o nosso julgamento, quando poderíamos estar em consonância com o alto e nos melhorarmos. Porque se seguíssemos somente uma frase, não precisaríamos olhar para os mandamentos divinos que foi nos deixado. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse a nós. Com certeza, erraríamos muito menos. Vamos pensar nisso? Vamos refletir? E amanhã continuo com as assertivas da doutrina espírita. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.